subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero nesta oportunidade externar o nome do Senhor e a alegria de poder estar aqui com os irmãos no canal Rascunho da IBD. Mais uma vez, nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos adultos, lição de número 5. Essa lição será ministrada no próximo dia 5 de maio, onde estaremos ministrando a lição, aprendendo a lição do dia 5, mas cooperando com os nossos irmãos de todo o nosso país, na nossa igreja. Estaremos comentando a lição de número 5 da classe dos adultos, que tem como título A carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós temos de forma muito interessante, esse compêndio de lição onde estamos aprendendo sobre a proposta que Deus tem feito a nós, e assim sucessivamente. A lição de número 5 tem como título Os inimigos do cristão. Nós temos aqui uma temática muito interessante, e o comentarista vai trabalhar a questão do diabo, vai trabalhar a questão da carne e a questão do mundo, os três inimigos do cristão. Mas diabo e Satanás, qual a diferença? O que a Bíblia afirma sobre esse ser chamado diabo, e a carne, e até que ponto a carne atrapalha o cristão, e o mundo, que tipo de mundo? É sobre isso que nós vamos aprender. Essas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho Teológico, tá certo? Então canal Rascunho da IBD. Então vamos começar trabalhando a proposta bíblica sobre esta demanda, a questão do diabo. O diabo existe, O diabo é real. No primeiro tópico está escrito assim: o primeiro inimigo do cristão é o diabo, o segundo inimigo do cristão, o segundo tópico é a carne, e o terceiro tópico é o inimigo do cristão é o mundo. Então o diabo é real. Pelo que vemos aqui, a existência do diabo como pessoa, ela é descrita, descrita desde os primeiros livros da Bíblia, no Antigo Testamento, desde o Gênesis, nós vamos observar desde os primeiros livros, tem essa conotação, tá certo? Então nós vamos observar quanto a isso aí, tá certo? Nós vamos observar que em Gênesis, são descritos em Gênesis, em 1 Crônicas, Jó, Salmo, Isaías, Ezequiel, e Zacarias também. Já o Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens no Evangelho de Jesus. Jesus o menciona em seu ministério. Nosso Senhor, ele atesta a realidade de Satanás, apresentando Mateus capítulo número 13, verso de número 39, e Lucas capítulo 11, verso 18. A descrição de Satanás. A Escritura descreve Satanás como um ser principal que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Em Judas 9, nós vamos ver, Judas é um capítulo só, está registrado que ele pertence a uma ordem elevada. Está registrado também que o arcanjo Miguel a quem contendeu com o Satanás, e assim sucessivamente. Então nós temos aí no imaginário humano, uma historicidade, temos na Bíblia, e dentro do imaginário humano, da imaginação humana, ele tem vários nomes, colocaram-se vários nomes. Então o diabo é o principal opositor de Deus e da sua palavra e de seu povo, opositor de Deus, da sua palavra e do seu povo. A palavra diabo significa acusador, que vem do grego diabolos,
ele é mencionado na Bíblia como um ser hostil, completamente mau. Então o diabo é cruel, furioso e capaz de fazer tudo que estiver ao seu alcance para alcançar o seu propósito, seus propósitos malignos. Eis a pergunta: o diabo existe? Sim, existe. Algumas pessoas pensam que o diabo é apenas um tipo de personagem fictício, né? Que serve como símbolo do mal, né? Mas podemos observar esse símbolo que é apontado, né, como sendo o diabo, né? Nós podemos observar dentro de toda essa proposta se o diabo existe. Apenas um tipo, alguém pensa que é um tipo de personagem fictício que serve como símbolo para o mal filosófico no caso. Mas a Bíblia Sagrada não deixa nenhuma dúvida, ou seja, que realmente o diabo existe. Vejamos então Lucas capítulo 10, verso 18. Ele é um ser pessoal, isto é, ele possui personalidade, ele é capaz de experimentar o sentimento como raiva, ódio, fúria, orgulho. Vejamos então em 1 Timóteo capítulo 3, versículo número 20, capítulo número 6. E 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Né? A Bíblia não fornece detalhes sobre a origem e queda de Satanás, mas como um ser racional, ele foi, entendeu? Ele foi como ser racional. A Bíblia não fornece detalhes sobre a sua origem, mas a queda, e fornece muito sobre a queda de Satanás. Mas como ser racional, ele foi criado por Deus, com capacidade de escolha, responsabilidade moral. Na ocasião da tentação de Jesus, o diabo demonstrou toda a sua personalidade. Ele conversou com Jesus, arquitetou e executou as tentativas para fazer com que o Senhor abandonasse a sua missão e agiu por engano o tempo todo. Mateus capítulo 4, verso de número 1 ao verso 11. Então, quem é o diabo na Bíblia? Essas perguntas elas são pertinentes, né? A Bíblia diz que o diabo é aquele que pecou desde o princípio. Então Jesus diz que ele foi um assassino e mentiroso. Vejamos então o que está escrito em João, o Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 8, versículo 44. Sua atuação pode ser vista nos primeiros capítulos da Bíblia. Logo que teve uma oportunidade, o diabo se encarregou de incitar o homem a pecar. Foi assim que ele se apresentou diante de Eva, agindo de engano. O diabo induziu a esposa de Adão a desacreditar da palavra de Deus e transgredir a ordem que o Senhor havia dado ao homem. Isso está registrado em Gênesis capítulo 3. Né? Podemos observar também, ao ceder essa tentação, o primeiro casal lançou toda a humanidade num estado de rebelião contra Deus, dando origem ao pecado entre os homens. O tempo passou e o diabo continuou fazendo exatamente a mesma coisa. É por isso que ele aparece na Bíblia influenciando Davi a pecar. Vejamos então 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Ele fez oposição a Josué, o sumo sacerdote, foi repreendido pelo Senhor. Zacarias capítulo 3, versículo de número 1. Ele também não perdeu tempo para acusar maliciosamente Jó diante de Deus. Jó capítulo 1, versículo de número 2. Né? Ou por que não dizer Jó 1 e 2. Né? Então, no Novo Testamento, a informação sobre o diabo ainda é mais desenvolvida. São ainda mais desenvolvidas. Ele sempre aparece em posição contrária aos propósitos de Deus. Né? Ele tentando destruir o seu povo, conforme está escrito em Lucas 22, 2 Coríntios 2 também está registrado, e em Efésios também, capítulo 6 está registrado. Né? Então, a ação do diabo e seus nomes na Bíblia. A Bíblia não diz qual é o nome do próprio diabo. Algumas pessoas pensam que o seu nome é Lúcifer.
mas não, essa não é uma informação realmente bíblica. Mas a escritura, nas escrituras o diabo é chamado de diversos títulos, né, diversos nomes. Todos esses nomes e títulos são atribuídos a ele e indicam aí alguma forma o seu caráter. Cada nome desse indica de alguma forma o seu caráter, né? Ações e propósitos. Isso significa que uma das maneiras mais claras e objetivas de entender o que a Bíblia diz sobre quem é o diabo é sabendo os nomes dos quais ele é designado, os principais deles. Por exemplo, Beelzebul significa Senhor das Moscas, está registrado em Mateus capítulo de número 12, versículo 24. Inimigo indica a sua indicação, indica a sua oposição. O inimigo indica aí a sua oposição a Deus. Mateus 13, versículo 28. Nós temos a maioral dos demônios, que indica a liderança entre os anjos caídos. Marcos capítulo número 3, versículo 22. Nós temos diabo, significa acusador. Lucas capítulo 8, verso 12. Nós temos também o nome de assassino, procura a morte física e espiritual das pessoas. Em 1 João 8, versículo 44. Pai da mentira, ele é o grande fomentador de falsidade e engano, o grande fomentador da falsidade e engano que há no mundo. João 8, verso 44. Príncipe deste mundo indica a sua influência sobre os governos mundiais, em João capítulo 12, verso de número 31. Nós temos também o mal, indica também toda a maldade de seu ser, João 17, versículo número 15. O Deus desses séculos que preside sobre o estilo de vida pecaminoso da humanidade. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 4. Maligno, e do grego é Belial, indica sua falta de valor. Príncipe das potestades do ar, também é chamado. Efésios capítulo 2, verso 2. Tentador é aquele que incita as pessoas a pecar. 1 Tessalonicenses 3, 5. Satanás significa adversário. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 Timóteo capítulo 5, versículo 15. Este é o principal demonstrativo para o diabo, na Bíblia, ele também é conhecido como adversário, é contrário a Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8, e acusador, ele dissemina falso testemunho contra o povo de Deus. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 10, ou 12, versículo 10. Apocalipse capítulo 12, verso 10. A antiga serpente, foi ele quem, ele como antiga serpente, nós vamos ver, ele foi o ser que enganou o homem no início da história, e João o derrotou. Está escrito aqui no texto em Apocalipse capítulo número 12, versículo 9, e capítulo 20, versículo 2. Então, dentro dessa questão, podemos observar que a Bíblia ela revela uma boa notícia sobre isso, Jesus derrotou o diabo. E a Bíblia aponta uma notícia interessante, que o diabo foi derrotado. E Jesus Cristo foi derrotado por Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Então Jesus confrontou diretamente e não cedeu às tentações, conforme está escrito em Lucas 4, versículo de 1 a 13. Então Cristo veio para trazer o reino de Deus e com isso destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Então, e além disso, o Senhor conferiu aos seus discípulos o poder de expulsar demônios conforme a pregação do Evangelho. Então, arruinado assim o propósito do diabo. E é por esse motivo que Jesus declarou ter visto Satanás caído do céu como um anjo, ou seja, como um anjo não, como um relâmpago. Lucas capítulo 10, verso 18.
por causa da obra redentora de Cristo, sua vida e sua morte e ressurreição, o diabo foi vencido nos tempos antigos, né? O diabo, ele exercia um domínio das trevas, né? Que cegava e enganava as pessoas ou as nações, né? Então, mas com o advento de Cristo, o Messias, o valente foi amarrado, e agora as boas novas de salvação são proclamadas em toda a parte do mundo. Mateus capítulo 12, versículo número 15, capítulo 12, versículo número 25 e 29. Isso significa, de certa forma, que o diabo se tornou importante, no sentido de que ele não pode impedir que o evangelho alcance, não pode impedir que o evangelho alcance, conforme vamos ver Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele já foi derrotado na cruz, ele já foi derrotado na cruz, e essa derrota é irreversível, ou seja, ele já sabe que possui pouco tempo, e agora é obrigado a experimentar a terrível expectativa que em breve será castigado no inferno para sempre, conforme está escrito no texto bíblico em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10, ok? Então nós vamos, dentro desse contexto, nós vamos ver a questão do outro inimigo do crente. Nossa lição é o inimigo do cristão, o outro inimigo é a carne, né? Em Mateus capítulo de número 26, versículo 36 e 46, nos aponta, né, sobre essa questão. Vou fazer a leitura desse texto. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Mateus 26. Mateus 26. Está escrito assim: 26, 36 e 46. São 10 versículos. Vamos lá. 36 e 46. Está escrito: Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, porquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza e até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, que se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, o achou adormecido, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ainda a segunda vez orou, dizendo ao Pai, Pai meu, passa, se este cálice não puder passar de mim, então que eu beba, faça a sua vontade. E voltando-se, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-o de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo a mesma palavra. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: Dorme agora, repousai, eis que é chegada a hora, chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, pois, portamos, eis que chegando o que me trai. Eis que é chegado o que me trai. Jesus estava falando sobre esta questão, não é?
Então, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41, conforme lembra. Então, essas palavras expressam a luta interior que, na realidade, cada filho de Deus tem, né? Cada cristão tem. O Novo Testamento fala de uma guerra entre a carne e o espírito. A carne é a parte da tríade do inimigo do Lutero, né? O mundo, a carne e o diabo. Então, que é então a carne, do qual a Escritura está falando, o que ocorre com a carne quando que pode afastar um crente de uma vida centralizada diante de Deus e agradar ao Senhor. Então, a carne é uma palavra que significa sarque. Nós temos aqui no segundo tópico da nossa lição, deixa eu abrir aqui. O segundo tópico da nossa lição diz assim: o conceito bíblico de carne há 4 definições. A palavra carne na Bíblia, primeiro, é tecido muscular do corpo e dos animais. Então, o corpo interior, né? O ser humano, segundo a sua fragilidade e mortalidade, e a natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância, né? Quando o apóstolo usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal, né? Em todas as suas dimensões, e a glutonaria, sensualidade, a bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há um critério ou normal, moral nenhum dentro desse contexto, em que a busca pelo prazer individual dita a tendência e o egoísmo em atual um grau elevado. Então, a carne no Novo Testamento, dentro da perspectiva, o termo grego sarkis é também sarque. O sarx é a carne, né? Isto é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus desagrada e sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, Paulo ele evidencia uma natureza denominada pela carne, dominada pela carne, porque pode produzir aí, conforme Gálatas capítulo 5 e Colossenses capítulo 3, né? A carne opõe-se a Deus e os seus propósitos, né? A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos. Aí nós temos aí que observar que esse propósito, a tendência de caminhar de modo independente do autismo, né? Ou seja, seu desejo, a vontade está fora dos planos divinos, né? Então, a perspectiva doutrinária da palavra, né? A perspectiva da palavra carne, diretamente a carne é a natureza humana, né? Então, depois da queda de Adão, como também podemos observar que, como vimos, a expressão carne pode ser usada também para se referir ao corpo humano, mas também a natureza pecaminosa. E nesse sentido, embora a mesma palavra possa trazer sentido diferente, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, ok? Preparei aqui um assunto para nós dentro dessa questão, né? A palavra carne refere à substância que compõe o nosso corpo. Então falamos que pessoas que são parecidas na carne, de sangue e carne, ou carne e sangue, e de família, então, que é a minha própria carne. Nessa carne humana, ou físico, somos tentados a ver a luta bíblica entre a carne e o espírito, quando se referindo à luta entre corpo e alma, pensando assim em criarmos uma divisão entre o corpo, entre o que é físico e o que é espiritual. Então, considerando mal tudo que é físico tem a ver com a carne. Então, considerando bom tudo que é espiritual tem a ver com o espírito. Porém, essa é uma interpretação incorreta. Tanto o que é físico, ou mental, ou material, quanto o que é
e espiritual foi criado por Deus como sendo muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Com a queda, tanto a matéria quanto o espírito passaram a sofrer os efeitos do pecado e precisa de redenção, como a demonstração da graça, a própria glória. Deus providenciou a redenção em Cristo para ser um ser humano inteiro, ou seja, corpo e alma, de modo que quando a obra da redenção estiver totalmente consumada, os salvos estarão para sempre. Os salvos estarão para sempre e estarão sempre com ele no reino eterno, de corpo e alma. Então a própria criação será redimida. Portanto, não há nenhum fundamento bíblico para esta divisão entre físico, considerado como algo mal e espiritual, não é? Nós vamos ver que em termos bíblicos, às vezes a palavra carne ela se refere a corpo e outras dá um sentido diferente. Então tentaremos mostrar aqui os diversos modos que a Bíblia usa essa palavra. Então no Novo Testamento nós vamos encontrar duas palavras graças, que geralmente são duas palavras gregas, aliás, não é? Que geralmente são traduzidas pela palavra carne. As duas palavras gregas são soma e sarkis, que a palavra soma normalmente é usada para fazer referência ao corpo físico. Normalmente a palavra soma no Novo Testamento não tem um sentido de pecaminosidade. Simplesmente a palavra é usada para fazer referência ao corpo físico. Então o corpo físico é soma, não é? Já a palavra sarx é uma coisa diferente. Às vezes a palavra se refere claramente sobre o corpo físico, mas em outra ocasião sobre a natureza pecaminosa, né? No Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 1, versículo 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso não significa que o verbo Jesus assumiu a natureza humana caída. Significa simplesmente que o Logos eterno, o verbo, atribuiu a si mesmo uma natureza humana, né? Ou seja, houve a kenosis aqui, né? E assim sucessivamente. Outro inimigo do cristão, para o vídeo não ficar longo, é o mundo, né? Então vamos trazer um conceito sobre essa questão. O terceiro tópico nos diz assim: a perspectiva bíblica da palavra mundo, as 5 conotações bíblicas para mundo, para a palavra mundo. Primeiro, a terra, Salmos 24, depois um conjunto de nações conhecidas em 1 Reis capítulo 10, versículo 3, terceiro, a raça humana, Salmo 9, verso 8, e João capítulo 3, verso 16, e o universo, Romanos capítulo 1, verso 20, e os que se opõem a Deus, esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. Está escrito dentro da palavra de Deus, conforme vejamos João 11, João 12, capítulo 31 e João capítulo 15, verso 18. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades: o planeta Terra em que habitamos, né? E também as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Então a passagem de 1 João capítulo 2, verso 15, quando diz que não amarmos ao mundo, para não amarmos o mundo, é a ideia de uma sociedade separada de Cristo, né? Então 3 níveis de vícios infames o comentarista colocou aqui: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é? Tudo isso dentro desse conceito, não é? Nós vamos reiterar aqui sobre essa questão mundo, né? E vamos ver aqui o que está dentro do contexto. Em Romanos capítulo 12, verso de 1 e 2, é uma leitura interessante, não é? A leitura bíblica em classe fala em Romanos capítulo 6, versículo 11 a 14, e 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, tá certo? Nós vamos ver que dentro dessa questão mundo, a introdução dentro desse contexto, Martinho Lutero tentou de uma batalha tripla, falou de uma batalha tripla na visão cristã. O cristão é envolvido em um combate contra o mundo, a carne e o diabo. Então esses inimigos são terríveis,
como vivemos para agradar a um Deus de justiça, travamos uma batalha constante contra eles, né? Parte do processo de santificação é lutar, e se estivermos realmente crescendo, triunfar contra esses inimigos. Então, cada crente sabe quanto pode ser difícil conquistar uma vitória sobre eles. Nesta lição, nessa lição estaremos explorando esses três inimigos, né? Examinaremos primeiro os três primeiros inimigos, e também o mundo no qual nós estamos falando, vivendo. Nós estamos falando, vivemos nesse mundo, somos parte dele. O mundo é nosso campo de batalha, mas de qual mundo estamos falando? Qual o mundo que temos que tomar cuidado? Então as Escrituras, especialmente no Evangelho de João, usa a palavra mundo em vários sentidos, né? O mundo como criação de Deus é o sentido da palavra em João capítulo 17, em João 21, não é? Não, porém, como no mundo, mas como criação de Deus que estamos tratando aqui. Então a criação de Deus não é nossa inimiga. Os habitantes do mundo, a humanidade também, o público geral também não é nosso inimigo. Quando usa essa matéria, a palavra mundo tem um sentido popular de todo mundo. Por exemplo, se fizeste essas coisas, de manifesta a o mundo, capítulo 7, verso 4 de João. Ou seja, todo mundo, a humanidade alienada de Deus, mergulhada no pecado, exposta ao juízo, precisamos de salvação, capítulo 3, verso 19 de João. O mesmo sentido do item, né? Do tópico, aliás, anterior, é a ideia adicional que nenhuma distinção se faz quando a raça e racionalidade, portanto, homens e mulheres, todas as tribos, povos, raças e nações, né? O domínio do mal, na verdade, nesse sentido é que vamos ver que a ideia adicional de Deus de hostilidade aberta contra Deus, a ideia mundana, né? A ideia desse mundo, do hedonismo, de um mundo sem lei, não é? Essa é a ideia bíblica aqui proposta, tá certo? Então, o mundo nos sentidos vistos, nós vamos ver que está aliado a Deus, né? Deus precisa de salvar. Então, o mundo que devemos pregar o Evangelho, é a este mundo que devemos pregar o Evangelho e as pessoas. Então, o mundo no sentido de nosso inimigo, o reino do mal, é um conjunto de valores abertamente contrário e hostil ao seu povo. Então, é deste mundo que Satanás é o príncipe. A sedução desse mundo o mundo é o sedutor, então ele procura atrair nossa atenção e devoção. Ele obscurece nossa visão do céu, né? Nossa visão do céu. Então o mundo nos agrada, pelo menos na maior parte do tempo, frequentemente estamos empenhados em agradá-lo. Então, o que é lamentável, então que ocorre o conflito entre entre agradar o mundo, não significa agradar a Deus, né? Então achamos que recebemos da parte de Deus: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando nos nossos corações. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.